Fala moçada, tudo muito certo? Professor Júlio Cristóvão de Física aqui, e nesse momento eu convido vocês a, juntamente comigo, realizarmos a prova de Física das Presets do ano de 2022, com o ano de entrada em 2023. O modelo que eu estarei utilizando aqui, galera, é o modelo C, beleza? Então não perde tempo, pega papel, lápis, borracha e caneta e vamos juntos nesse momento resolver a prova, beleza? Então, sem mais delongas, está aqui a primeira questão número 21, que diz o seguinte: uma barra plana de peso desprezível tem o comprimento de 10 metros e está simplesmente apoiada em dois suportes, nos pontos A e B, que distam 6 metros entre si e que a mantém na posição horizontal. Uma das suas extremidades está apoiada em A e a outra está presa a uma mola ideal vertical fixa no teto, de constante elástica igual a 25 newtons por metro, conforme representado no desenho abaixo. O menino, de peso 400 newtons, caminha sobre a barra, a partir do ponto B, em direção à extremidade presa à mola. Quando o menino está à máxima distância D do ponto A, sem que a barra gire, a elongação da mola é de 40 centímetros. O valor da máxima distância D é. Então, pessoal, eu cortei aqui a figurinha para a gente poder focar melhor na questão. E esse problema trata-se de um problema envolvendo o equilíbrio dos corpos extensos, que é bastante comum na prova da SpaceX. Nos últimos anos, sempre aparece um problema envolvendo o equilíbrio dos corpos extensos. Então, não perde tempo, vamos juntos nesse momento realizar esse problema, beleza? Então, vamos lá. O primeiro de tudo que a gente tem que fazer é representar as forças, realizar o diagrama de corpo livre, né? Como a barra possui um peso desprezível, não precisamos representá-lo, tá? E o menino tem um peso, né? E essa força peso do menino, que vai atuar na barra, vai estar apontando aqui na vertical para baixo. Peso, que eu vou chamá-lo de P. Tudo bem? Nós vamos ter aqui, pessoal, duas forças de reação, né? Forças de reação normal. A barra está em contato com esses dois pontos de apoio, né? Nos pontos A e B. Portanto, nós teremos essas forças de reação normal apontando na vertical para cima. Beleza? Então, aqui é normal no ponto A. E aqui, a normal no ponto B. Beleza? E fora isso, galera, a gente vai ter uma quarta força atuando sobre a barra, né? Essa quarta força é a força elástica. Porque à medida que o menino vai caminhando aí para a direita, né? A questão fala que ele vai no sentido de encontrar a mola. O que é que vai acontecendo com essa mola? Essa mola vai sendo deformada, vai sendo esticada aqui para baixo. Então, como a mola é esticada para baixo, vai existir aí uma força restauradora, apontando para cima, querendo trazer a mola à sua posição de equilíbrio, à sua posição natural. Então, está aqui a força elástica. Beleza? Então, temos essas quatro forças aí. E agora o que nós vamos fazer é aplicar aquilo que é dito no enunciado. Eu vou voltar aqui no texto, galera, para a gente ler novamente juntos aqui. E essa parte é bastante importante. Quando o menino está à máxima distância D do ponto A, sem que a barra gire, a elongação da mola é de 40 centímetros. Beleza. Essa máxima distância D do ponto A, galera, sem que a barra gire, é no momento em que aqui no ponto a barra está na iminência de perder o contato. Ou seja, no limite de perder o contato. E nesse limite de perder o contato, o que é que acontece com a força normal? Muito bem que respondeu que a normal vai ser igual a zero. Então, a normal no ponto A, para essa situação do problema, ela vai ser igual a zero. Beleza? Então,
Aplicada a essa ideia que o enunciado nos traz, vamos em frente. Como a barra está em equilíbrio, galera, a resultante das forças precisa ser igual a zero. E observem que sobre a barra nós temos apenas forças na vertical, que comumente chamamos aí de eixo Y, né? Então, vamos lá. A resultante das forças na direção Y precisa ser nula, igual a zero. Notem que a normal no ponto B e a força elástica estão no mesmo sentido. Ambas apontam para cima. Porém, o peso do menino aponta para baixo. Então, galera, uma vez que nós identificamos isso, nós temos o seguinte, que a normal no ponto B mais a força elástica precisa ser igual ao peso do menino. Com isso, nós vamos encontrar o valor da normal no ponto B. Tudo bem? Então, olha só. A normal no ponto B vai ser o peso do menino menos a força elástica. Força elástica é essa que sabemos, né? Que ela se calcula de acordo com a lei de Hooke, o produto da constante elástica da mola com a deformação que essa mola sofre. Beleza? Então vamos lá, vamos substituir os valores. O peso do menino é igual a 400 newtons. A constante elástica na mola é de 25 newtons por metro. Significa dizer que para cada 1 metro de deformação que a mola sofre, eu precisaria aí de uma força de 25 newtons. E a deformação da mola é de 40 centímetros. Bem, eu não posso trabalhar com newton por metro e centímetros na mesma expressão. Então, convertendo 40 centímetros para metro, 0,4. Beleza? 25 vezes 0,4 dá 10. 400. Menos 10, 390. Então, beleza. A normal no ponto B é igual a 390 newtons. Tudo bem? Mas e aí, Júlio? E agora? Como é que eu encontro a máxima distância que o menino pode estar do ponto A sem que a barra gire? Beleza. Agora a gente vai entrar no torque resultante. Beleza? Ou também chamado, né, pelos livros de momento de uma força. Galera, esse torque, ele depende de duas coisas. Ele depende, primeiramente, do ponto de equilíbrio do braço de alavanca. Eu tenho aqui como, por exemplo, uma régua. Então, se eu colocar o ponto de equilíbrio aqui, a depender da força que a gente faça, né, essa régua vai tender a girar num determinado sentido, tá bom? Então, olha só, nós vamos tomar como braço de alavanca o ponto A. O ponto A será nosso braço de alavanca. E observem que o peso do menino, que está apontando na vertical para baixo, fará com que a barra gire no sentido horário, no sentido que o relógio gira. Tudo bem? Então, o peso do menino fará com que a barra gire no sentido horário. Já a normal no ponto B e a força elástica farão com que a barra tenda a girar no sentido anti-horário. Isso é muito importante, galera, porque esse sentido vai ter a ver com o jogo de sinais que a gente vai ter que utilizar aqui. Porém, como a barra permanece na horizontal, né, a distância máxima para que o ponto A fique em contato com esse ponto de apoio, tá? A barra permanece na horizontal. E nessa situação, o torque resultante ele precisa ser nulo. Ou seja, a soma de todos os torques. O torque realizado pela normal, pelo peso do menino e pela força elástica, estes somados precisam dar zero. Tudo bem? Vamos lá. Como é que primeiramente a gente calcula o torque? O torque, pessoal, que é uma grandeza vetorial, ele depende da força que a gente aplica, depende também da distância em relação ao braço de alavanca, tá? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo, porque está cortando ali na câmera, beleza? E depende também do ângulo que essa força faz com a distância em relação ao braço de alavanca. Então aparece aqui, ó, galera, o seno de θ, onde θ é esse ângulo mencionado. Observem que se a gente traçar uma linha paralela aqui à barra, beleza? Todas as forças formam um ângulo de 90 graus
com a distância em relação ao braço de alavanca. Tudo bem? Então, o seno de 90, sabemos que vale 1. Então, nós vamos calcular o torque de cada força simplesmente pegando o produto da força com a distância em relação ao braço de alavanca. Beleza? A normal, no ponto B, dista 6 metros do ponto A. Isso quem traz para a gente é o enunciado. Beleza? Então, essa distância aqui equivale a 6 metros. Bem, a força elástica atua lá na outra extremidade da barra, né? Então, como a barra tem um comprimento aí, de 10 metros, essa força estará a 10 metros em relação ao braço de alavanca. Tudo bem? E o peso do menino, Júlio? O peso do menino, galera, é justamente essa distância máxima em relação ao ponto A, que a questão chamou essa distância de D. Chamou essa distância de D. Então, é justamente em busca dessa distância D que nós vamos. Olha só. Observem que o torque realizado pela força normal e pela força elástica estão no mesmo sentido, no sentido anti-horário. Já o peso do menino está no sentido horário. Então, o peso do menino, o torque do peso do menino, melhor dizendo, é quem vai equilibrar o torque da normal e da força elástica. Beleza? Então, vamos escrever o seguinte, que o torque resultante, que é a soma de todos os torques, vai ser dado por o torque da força normal, então a força normal, vezes a distância em relação ao braço de alavanca, que é de 6 metros, mais o torque da força elástica, que é o produto da força elástica com a distância em relação ao braço de alavanca, 10 metros. Isso tem que ser igual ao torque do menino, que é o peso dele, vezes a distância em relação ao braço de alavanca. A intensidade da força de reação normal no ponto B é de 390 newtons, então vezes 6. A força elástica, né, vale 10 newtons, então 10 vezes 10. E o peso do menino é de 400 newtons, então 400 vezes D. Se a gente quiser, pessoal, para simplificar o problema, nós podemos dividir todo mundo por 10, já facilita um pouco, e dá para a gente dividir todo mundo por 2. Aqui ficaria 6 dividido por 2, 3, 10 dividido por 2, 5, e 40 dividido por 2, 20. Então, dá uma facilitada um pouco no problema, né? Vamos lá. 39 vezes 3 é igual a 117. Então, nós vamos ter 117 mais 5, sendo igual a 20D. Tudo bem? 117 mais 5, galera, dá 122. Então, 122 é igual a 20D. Esse 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 122 dividido por 20 dá 6,1 metros. Beleza? Ou seja, essa é a máxima distância que o menino pode estar do ponto A sem que a barra gire. Beleza, galera? Tudo certo? Espero ter ajudado. Se você quiser continuar vendo a resolução dessa prova, acompanhe o restante dos vídeos que estarão aí na playlist. Beleza? Se você gostou, não esquece, né? Aquela famosa frase dos YouTubers. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Se quiser sugerir alguma coisa, pessoal, desde de forma respeitosa aí nos comentários, fiquem à vontade. Beleza? Esse espaço aqui é para todos nós. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!